Nossa meditação, reflexão na palavra de Deus, hoje está baseada no Salmo de número 23, que é um dos salmos mais conhecidos, lidos e citados pela a comunidade cristã em todos os tempos. Aqui, Davi, ele compõe o salmo em duas seções. Na primeira, ele usa uma metáfora comparando o seu relacionamento com Deus e de Deus com ele, com a sua experiência de relacionamento dele com as ovelhas e das ovelhas com ele, porque ele era pastor de ovelhas antes de ser rei. Na segunda sessão, ele já não usa mais uma metáfora, ele faz uma comparação da vida dele, das experiências dele, desde o momento em que ele foi levado por Deus para assumir ali a monarquia, o reino de Israel. E então ele faz uma comparação nesse momento aí agora da sua convivência, seu relacionamento com Deus e Deus com ele, com o ambiente e a experiência, a convivência numa corte. No caso aqui, a corte lá de Israel, né? Mas nós vamos comentar primeiramente essa primeira sessão que fala da metáfora da vida, de experiência dele com Deus e Deus com ele, das ovelhas com ele e ele com as ovelhas. Essa metáfora. Leiamos aqui. Vou usar a versão Almeida Revista e a Nova Almeida Revista e Atualizada. A Nova Almeida Atualizada, NAA. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Muito bem. Essa primeira parte, aqui Davi fala de três aspectos do relacionamento de Deus conosco. Ele mostra, comparando a sua experiência, o seu cuidado com as ovelhas, ele então aqui mostra que Deus cuida, fala da providência de Deus conosco, providência para o suprimento físico, material, espiritual e também na condução da nossa vida, da proteção. Deus sustenta, Ele cuida, né? Ele sustenta o nosso corpo, a nossa vida física, nossas necessidades materiais, da nossa alma, e Ele nos guia, também cuida do nosso espírito, da nossa alma e nos protege de todo mal. Então ele diz aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Às vezes eu faço uma paráfrase com o Pai Nosso, o Senhor é o meu Pai, na oração que Jesus ensinou. Então nada vai me faltar, né? Aqui ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes, fala de sustento, alimento. O pastor levava as ovelhas para os pastos verdejantes para alimentar. E depois ele diz, leva-me para junto das águas do descanso, né? Aqui, depois de alimentar, ele conduzia ali para um lugar onde tinha água tranquila, fresquinha, para saciar a sede. E diz, refrigera minha alma. A alma aqui, no hebraico, né, nós podemos ver ali o termo que significa também vida, né? Nefesh, se ele me falha a memória agora, Nefesh é vida, né? Então ele refrigera a minha vida, a minha alma. Aqui, então ele cuida do espírito, do corpo e da nossa alma. E agora diz aqui também, no sentido de conduzir na vontade dele. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor, depois que o rebanho alimentava, ali ele descansava, deitava, né, bebia, matava a sede, ele descansava, depois conduzia para
novo lugar para a pastagem. Guia-me pelas veredas da justiça, veredas retas, caminhos retos, né? Onde não tinha perigo. E então aqui Deus nos guarda e nos livra do pecado por amor do seu nome. Por que isso? Porque muitas vezes uma atitude, um pecado que nós cometemos vai afetar a reputação de Deus. Ele é servo de Deus, que é homem de Deus, é mulher de Deus, é cristão. Cristão quer dizer aquele que segue a Cristo, é parecido com Cristo, mas olha o que ele fez. Então, nós acabamos afetando, atingindo, maculando a imagem e a reputação do Senhor. E muitas vezes Deus nos livra de pecar, por misericórdia e também para que nós não caiamos e venha causar um escândalo e prejuízo, né? Um escândalo que venha macular a sua reputação, o seu nome e prejuízo para a obra de Deus. E então agora ele fala sobre conduzir. Às vezes o pastor acabava o pasto numa determinada área, a pastagem, conduzia o rebanho para outro local, né, já distante. E ali na Palestina, então tem aqueles caminhos, muitas vezes passa por aqueles paredões de pedra de um lado e do outro, de rochas, e era muito perigoso porque ali tinha às vezes ladrões e animais de tocalha, né, ali de espreita para atacar. O ladrão para assaltar, roubar, o animal para atacar o rebanho. Mas ele disse, olha aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, um vale escuro, sombrio, que tem perigo de morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Aí vem a questão da proteção, do livramento. Diz assim, porque tu estás comigo. Ele enfatiza a presença de Deus. Nada é mais importante na nossa vida do que a sua presença. Se o Senhor está conosco, então nós podemos descansar. Esse é o maior bem, é infinitamente incomparável, esse bem de ter a presença de Deus conosco. Paulo, quando estava passando por uma grande aflição, orou 3 vezes para Deus livrá-lo daquela tribulação. Ele disse, olha, Deus lhe respondeu, a minha graça te basta. Né? Esta graça é a presença de Deus assistindo em tudo. Então, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí ele cita aqui dois instrumentos do pastor, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Há versões que diz vara, outras é um bastão, mas aqui está muito fiel ao original o sentido. Diz o teu bordão e o teu cajado. O bordão era uma espécie de porrete, né? Assim, que era usado para defender as ovelhas, atacar os lobos, os animais selvagens que vinham atacar o rebanho. Então ele era treinado com aquela espécie de um tacape indígena, e quando então aparecia o lobo ali, ou o animal selvagem, né, para atacar a ovelha, ele então já sabia manejar e jogava e dava uma bordoada. Daí veio essa palavra, a bordoada. O sujeito deu uma bordoada no outro, uma pancada. Então o bordão, essa vara, esse porrete, vamos dizer assim, que era usado para atacar, combater o animal que vinha para matar a ovelha. Então, o teu bordão, né, e o teu cajado me consolam, me dá segurança, tranquilidade, me tira o temor. Cajado já era aquela vara, às vezes ela parece com aquela curva, né, na ponta, mas era uma vara assim comprida, talvez mais ou menos da altura do pastor, que ele usava para tanger o rebanho, tocar daqui, dali, né? Então, às vezes a ovelha parava no caminho porque ele ia na frente tocando. Ou então, tinha um na frente e o outro ia atrás, e se ela desviava, então ele dava um toque. Não batia, só dava um toque e tocava para o caminho. E o cajado servia também para apoio, para andar firmando, para o pastor não tropeçar e cair. Então, o teu cajado me consola. E esse cajado aqui é a palavra de Deus, que ela nos tange, nos toca e nos livra do tropeço. Por isso, quem medita na palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor, está sempre apoiado nesse cajado que nos conduz, nos toca, nos livra de cair, né? Portanto, essa é a primeira parte da comparação. Na próxima falaremos da segunda sessão. Que meditemos nessas verdades do Salmo 23.